Pessoal, estamos aqui para mais uma aula da nossa Estatística 4 e hoje a gente não vai trazer grandes conteúdos novos. Hoje a ideia é que a gente trabalhe um pouco numa sequência de análises, utilizando aquilo que nós já vimos, que nós já aprendemos e comparando, diferentes estratégias de ajuste de modelo com um desfecho que ora vai ser contínuo, ora ele vai ser dicotomizado e, da mesma forma, diferentes estratégias de tratar os preditores, ora contínuos, ora categorizados ou dicotômicos. O desfecho que nós vamos estar trabalhando nas nossas análises de hoje é baseado em antropometria. E, como em toda variável que a gente trabalha nas análises, é importante conhecer um pouco sobre qualidade da medida. Para a antropometria entram duas medidas básicas. O peso, que é uma coisa fácil de medir, especialmente se você tem uma boa balança, e a altura, que é uma coisa difícil de medir. Difícil de posicionar uma criança de forma correta, difícil de manter essa criança quieta, e então o erro de medida na altura acaba sendo muito maior, uma medida muito mais difícil. Além disso, nós precisamos de indicadores de sexo e idade, que também não são muito complicados, pelo menos em tese. Os indicadores de estado nutricional para a criança são principalmente três: peso para a idade, altura para a idade e o peso para a altura. Todos eles são ajustados para o sexo da criança e, hoje em dia, o que se faz na análise desses indicadores é usar curvas de referência que são fornecidas no site da Organização Mundial da Saúde e que foram construídas com base num estudo que foi iniciado aqui em Pelotas e que depois feito em outros centros, e os dados foram usados então para a construção dessas curvas de referência que servem para a população de todos os países e não só para esse ou para aquele. Nós usamos indicadores de forma contínua. Esses indicadores são tradicionalmente os scores Z. A partir dessa amostra de referência que eu mencionei, a gente mede desvios a partir da mediana dessa amostra e essa curva de referência é construída de forma que ela tenha média 0, desvio padrão 1. E uma nova população é comparada a essa população de referência de forma que a gente vê como é que cada criança, como é que o conjunto da amostra se comporta frente a tal população de referência. Nós vamos estar trabalhando com um score Z de altura para a idade, que nós vamos abreviar aqui para ZAI, e nós vamos estar trabalhando também com uma versão dicotomizada dessa variável, que é o déficit de altura, ou nanismo, um termo que é pouco utilizado em português, diferente do stunting em inglês, que é bastante corriqueiro. E esse indicador é definido como um score Z de altura para a idade menor do que -2. Nós vamos usar dados de um inquérito que foi realizado em Angola, em 2015, e que, na amostra que foi selecionada, se encontrou uma média de -1,5 e um desvio padrão de 1,6. Então, do ponto de vista desse resultado global em relação à população de referência, o que a gente já percebe? Que essa amostra de crianças de Angola, em vez de ter uma média 0, ela já tem uma média -1,5, ou seja, bastante mais baixa do que a população de referência, e um desvio padrão que é um pouco mais alto do que a população de referência também. Veja que 37% das crianças dessa amostra estão abaixo de -2, ou seja, caem na categoria de déficit de altura ou de nanismo, contra
né, numa distribuição normal, né, padrão, a gente teria 2,5%. Então, uma prevalência de déficit de altura muito acima daquilo que seria esperado numa população considerada normal. O gráfico da direita, que é um gráfico normal, mostra que a distribuição dos scores Z de altura para a idade, né, tem um comportamento que é bem razoável, né, bem próximo da distribuição normal, com a minha linha gerada pelos dados, né, bastante próxima da diagonal desse gráfico. Ou seja, um comportamento próximo da distribuição normal, embora bastante distante da população de referência, né? Ou seja, uma distribuição comparável à normal, mas com média muito abaixo da população de referência e um desvio padrão maior também. Um dos indicadores que nós vamos trabalhar nos nossos modelos é um indicador de riqueza, um índice de bens, que é tradicionalmente usado nesses inquéritos de saúde, né, em nível nacional. Esse índice de bens é calculado através de análise de componentes principais, utilizando um número grande de variáveis, que incluem bens do domicílio, do tipo bicicleta, automóvel, televisão, material de construção da casa onde as pessoas moram, né? A parede é feita de tijolo, é feita de madeira, né? O piso é um piso de terra, é um piso que tem um acabamento simples, tipo um cimento, ou tem um acabamento sofisticado, tipo madeira ou lajotas de cerâmica. E também se leva em conta a disponibilidade de utilidades do tipo eletricidade, água encanada. No nosso caso aqui de Angola, né, vocês veem aí o gráfico, e eu separei a área urbana e rural, porque fica muito evidente nesse gráfico uma diferença enorme do ponto de vista do score de bens entre essas duas áreas, né? A área rural em azul claro, né, concentrada na parte mais à esquerda, mais negativa dos scores, e a área urbana, né, mais à direita e mais espalhada, ou seja, ela tem maior variabilidade, né, e, em média, valores maiores do que o de área urbana. No global, eu tenho uma média menos 0,45, próxima de zero, e um desvio padrão também bem perto de 1, que é o que normalmente resulta da análise de componentes principais, ou seja, são componentes que têm, por construção, média próxima de zero e um desvio padrão próximo de 1. Nós vamos avaliar, então, a relação que existe entre o score Z de altura para a idade e o score de bens, ambas as variáveis na sua forma contínua. Então, nós temos aqui um gráfico com duas linhas. Em azul, uma linha de alisamento de dados, usando LOWS, e em vermelho, o modelo que nós obtemos a partir de um modelo de polinômios fracionais com dois expoentes, né? E esses expoentes são 1 e 3. Então, nós vemos que o nosso modelo de regressão linear, né, utilizando a estratégia de polinômios fracionais, gera uma linha de valores preditos bem perto do processo de alisamento que a gente faz usando LOWS, que é um processo, né, que não usa um modelo geral, né? Todas essas técnicas de alisamento usam informação local que, na sua forma mais simples, é conseguida através de uma média móvel ou de uma mediana móvel, e processos como LOWS são muito mais sofisticados, que usam, quer dizer, modelos locais para obter essa linha, né, alisada dos dados observados. Então, nós vemos que a nossa relação entre o score Z de altura para a idade e o score de bens não é linear, não é uma reta, né, ela é encurvada, e
a gente vê que existe, quer dizer, uma aceleração do aumento do score Z conforme aumenta a riqueza. Se nós olhamos agora o déficit de altura, ou seja, um score Z menor do que menos 2, né, é déficit, um score Z maior ou igual a menos 2 não é déficit. Então veja que agora nós dividimos aquela distribuição que é contínua, né, em simplesmente dois pedaços, abaixo de menos 2, acima. É um ponto de corte, né, tradicionalmente utilizado, mas eu acho importante a gente lembrar sempre, né, que é uma divisão arbitrária, no sentido de que eu estou colocando num mesmo grupo crianças que estão muito perto do ponto de corte e muito abaixo, ou seja, tem estado nutricional, né, muito pior do que aquela próxima do ponto de corte. E do outro lado a mesma coisa, quer dizer, crianças que por um pouquinho mais estariam classificadas como déficit e crianças que estão muito longe, né, do ponto de déficit. Bom, o que nós vemos nesse gráfico? Primeiro que a relação, de novo, né, da probabilidade do déficit com o índice de bens é uma curva, e eu tenho em vermelho um modelo de polinômios fracionais, agora ajustado através de uma regressão logística, e que não funciona bem, né? Nós temos lá, para um índice de bens muito baixo, de repente uma predição de probabilidade de déficit que é próxima do zero, coisa que não faz muito sentido, né? Então, quer dizer, olhando esse ajuste não me convence, e olhando a reta azul, que é a reta do alisamento, né, a gente vê que existe, né, através do dado, uma sugestão de um pequeno aumento da probabilidade de déficit, que depois, é claro, diminui com o aumento da riqueza. Quando nós olhamos o resultado desse modelo, nós vemos que o modelo com dois expoentes não é significativamente melhor do que o modelo com um expoente só. Então, né, voltando ao modelo mais simples, ou seja, voltando ao modelo de polinômios fracionais que tem um coeficiente só, o expoente é 3. Ou seja, eu estou ajustando aí um modelo que tem uma curva cúbica, né? O ajuste fica muito melhor visualmente do que o modelo anterior, e o nosso modelo, veja, ele na verdade não segue, né, aquela coisa do dado de um pequeno aumento na probabilidade de déficit lá na ponta inferior do índice de bens. O que, do ponto de vista conceitual, faz até mais sentido do que o que o alisamento está sugerindo. Bom, e aí nós estamos falando, não é linear, mas não é linear mesmo, porque na verdade esse modelo, ele é linear no logito da probabilidade. Ele não é linear na escala da probabilidade em si, na verdade ele não é linear, mesmo na escala da probabilidade. Quer dizer, num caso em que haja linearidade, essa linearidade vai ser observada, né, em relação ao meu preditor com o logito dessa probabilidade. O que a gente vê nesse gráfico é que a redução da probabilidade de déficit se acelera, né, conforme aumenta o score, principalmente a partir do valor zero do score, que é mais ou menos, né, a gente já viu, a média do score. Então agora, olhando esse gráfico na escala do logito de P, o que nós estamos vendo na linha do alisamento, em azul, é que a sugestão é que realmente não há linearidade na escala do logito, e o nosso modelo acompanha de forma, né, muito próxima a linha de alisamento. Eu gosto de usar essa linha do Low S ou de outra técnica de alisamento como um guia, porque nos ajuda a ver se o nosso modelo
que é um modelo, né, global, geral, ele está ajustado, bem ajustado aos dados observados. Na sequência, nós ajustamos a variável score de bens agora em quintis e como, né, uma variável categórica. Os 20% mais pobres nessa amostra ficam no quintil 1 e nós vamos de 20 em 20% até chegar no quintil 5, onde nós temos os 20% mais ricos. Ajustado dessa forma, nós temos para cada grupo uma probabilidade de déficit de altura para a idade estimada de maneira independente, separada, e nós olhamos aqui e vemos, né, que a probabilidade, como esperado, diminui conforme aumenta a riqueza. Essa associação é linear. Para avaliar isso de forma mais clara, e lembrando que no modelo de regressão logística a linearidade é na escala do logito da probabilidade, nós temos aqui um gráfico que mostra o logito da probabilidade estimada para cada um dos grupos. Agora nós temos barras do lado negativo. Logito de qualquer probabilidade abaixo de 50% é negativa, lembram? Importante estudar a função logito. E nós vemos que o decréscimo da probabilidade, conforme aumenta a riqueza, não tem nada de linear, né, na avaliação visual. A gente vê uma redução mais rápida da probabilidade a partir do Q3. Como é que nós podemos testar essa linearidade formalmente? Então, agora nós ajustamos o mesmo modelo com quintis, só que agora os quintis de bens em forma contínua. Isso no stat é feito como? Retirando o i ponto da frente do nome da variável, o que indica para o stat que ele não deve tratar aquela variável na forma categórica, na forma de grupos separados. Com isso, o modelo ajusta os quintis de bens como se fosse uma variável contínua, ou seja, assumindo linearidade do efeito no logito da probabilidade. Nós ajustamos o modelo, temos lá o nosso resultado que é mostrado na saída do stata e fazemos o teste de qualidade de ajuste usando o nosso já conhecido comando statgof, goodness of fit. Qual é o resultado? Um P menor do que 0,0001, indicando que esse ajuste não está adequado. No caso de um modelo que tem uma única variável, e essa variável é uma variável contínua, o que nós já discutimos? Qual é o problema possível que esse ajuste pode ter? A única possibilidade é que, para a variável sendo estudada, não existe uma associação que seja linear, ou seja, uma associação não linear vai oferecer um ajuste mais adequado. É isso que o nosso teste de qualidade de ajuste significativo está nos indicando. Então, agora nós temos, né, uma evidência formal, aquilo que o nosso olho já tinha visto, temos aqui evidência formal de que a relação entre os quintis de bens e o déficit de altura para a idade não é linear. Então, como esses dois modelos se comparam? À esquerda nós temos o gráfico do ajuste com a variável categórica, em que a gente vê, né, um decréscimo mais rápido na direção dos quintis mais ricos, e à direita um ajuste linear em que cada passo, né, cada mudança de quintil representa uma redução igual na probabilidade de déficit. Então, nós vimos claramente, né, pelo teste que essa queda não é linear e não se ajusta bem aos dados, ou seja, não é isso que nós vamos usar para representar o efeito de riqueza em relação ao
déficit de altura para a idade. Bom, então agora, nós temos três modelos, três possibilidades, né, no sentido de descrever a associação entre altura para a idade e riqueza. Na esquerda, né, no gráfico mais à esquerda, nós temos o ajuste linear com desfecho linear em score Z e o preditor linear na forma do score contínuo de riqueza. Então nós vemos que existe, né, um aumento do score Z de altura para a idade com o aumento da riqueza, que se acelera com, né, maiores níveis de riqueza. Então veja que essa análise, na verdade, conta uma história muito diferente da análise com o preditor dicotômico, em que eu tenho simplesmente a probabilidade de déficit, ou seja, a probabilidade de estar lá abaixo do -2. No gráfico do meio, nós temos o ajuste da probabilidade de déficit usando o preditor na forma contínua. E aí, esse modelo me mostra, né, de certa forma, e na forma inversa ao anterior, uma redução que se acelera na probabilidade do déficit de altura para a idade, conforme aumenta a riqueza. É um modelo mais difícil de explicar, mas muito mais detalhado, né? Porque eu consigo, inclusive, ver que no meu extremo da riqueza, este modelo me aponta probabilidades de déficit de altura, né, bem abaixo de 10%, coisa que eu não consigo observar usando o modelo lá da direita, em que eu tenho a probabilidade de déficit e, como preditor, os quintis de riqueza. Veja que lá para o quintil mais rico, para os 20% mais ricos, né, que junta uma variedade grande de níveis de riqueza, eu tenho lá uma probabilidade estimada que é acima de 15%, na ordem de 18%. Enquanto que se eu olho o gráfico do meio, eu tenho lá, acima de um valor 2 do índice de bens, probabilidades preditas de déficit abaixo de 10%, ou seja, muito menores. Esse WhatsApp não deixa a gente em paz, né? Então veja, nós temos aqui três situações diferentes, três estratégias diferentes de ajustar essa relação entre riqueza e altura para a idade, seja na forma contínua do score Z, seja na forma do déficit de altura para a idade. Qual escolher? Aí depende do contexto, depende da audiência, depende do analista, depende da pergunta principal, né? Em especial que, quando eu uso o score Z contínuo, né, eu estou, na verdade, explorando, quer dizer, o comportamento, né, de toda a distribuição do score Z. Quando eu uso o déficit, eu estou basicamente reduzindo, né, toda essa variabilidade a dois grupos. Tem déficit ou não tem déficit? Essa simplificação não significa necessariamente que essa abordagem seja pior ou mais pobre. Ela responde uma pergunta diferente e, na verdade, na literatura nutricional, a abordagem de estudar o déficit, eu aposto com vocês que é muito mais comum. Mas, né, abordagens que respondem a perguntas diferentes. Agora nós vamos explorar mais algumas variáveis, né, e tornar esse nosso modelo um pouco mais complicado. Eu escolhi aqui 4 variáveis que me pareceram interessantes.
o número de crianças abaixo de 5 anos que moram na casa, além da própria. Então eu tenho e essa variável está categorizada, né, em 3 grupos. O grupo de base é 0 crianças, ou seja, a criança em estudo mora sozinha ou mora com mais uma. O segundo grupo, 2 ou 3 crianças, e eu encontrei na análise bruta uma razão de odds de 1,36. E um terceiro grupo, 4 ou mais crianças morando com a nossa criança em estudo, uma razão de odds de 1,85, ou seja, indicando um aumento de 85% no odds de déficit de altura para a idade, com um valor P altamente significante. Segunda variável, a idade da criança em anos. Então, nós temos aqui crianças que são menores de 5, ou seja, a idade em anos completos é 0, 1, 2, 3, 4. Então, o grupo de comparação é 0. Então, nós temos o grupo com 1 ano, uma razão de odds de 2,75. Grupo com 2 anos, 3,39. Com 3 anos, 2,74. E com 4 anos, 1,83. Então, a gente tem aqui uma resposta né, em U invertido, ou seja, conforme a criança vai ficando mais velha, aumenta o odds de déficit até os 2 anos e depois ele começa a cair, né, na comparação com a criança no primeiro ano de vida, mas todos esses grupos têm um odds de déficit maior do que o grupo com 0 anos, ou seja, das crianças que estão no seu primeiro ano de vida. Coisa que faz sentido do ponto de vista biológico, porque o déficit de altura ele é um processo cumulativo, né? Se usava muito na literatura nutricional o termo de desnutrição crônica, porque ele é um processo, né, de desnutrição que resulta na perda do crescimento linear. Ele acaba sendo o máximo nessa faixa de 2 anos e depois acaba que atenua um pouco crianças que conseguem, né, recuperar um pouco desse déficit de altura. Terceira variável é geladeira. Um domicílio tem ou não tem geladeira. O nosso grupo de referência é não tem geladeira. Desculpe, o nosso grupo de referência é tem geladeira, e o grupo que não tem geladeira apresenta uma razão de odds de 2,35, ou seja, maior odds de déficit, com um P de novo altamente significante. E a última variável, morar em zona rural comparada com zona urbana, com uma razão de odds de 1,66, indicando que criança que mora em zona rural tem maior odds de déficit do que as crianças de zona urbana. Bom, se nós colocamos todas essas variáveis juntas no modelo, incluindo a nossa primeira variável, né, de bens na forma contínua, né, o nosso score de bens na forma contínua, nós temos um resultado em que a primeira coisa que nós observamos é que indicador de residência em área rural perde a sua significância com um P, né, de 0,08 estimado pelo teste da razão de verossimilhança. A geladeira tem o seu coeficiente, ou seja, a geladeira não ter geladeira tem o seu coeficiente bastante reduzido quando ajustado para as outras variáveis, de 2,35 para 1,28, e as outras variáveis, né, supostamente menos dependente de riqueza, né, a idade da própria criança e o número de crianças que moram com ela, tem, né, mudanças menores nos seus coeficientes. Então, se a gente for pensar nessa lógica de um modelo final, nós vamos retirar a área de residência do modelo e ficamos aqui com
4 variáveis. O índice de bens, indicando riqueza, o número de crianças que moram na casa, além da criança em estudo, e a idade em anos e, finalmente, não ter geladeira na casa. Na sequência, então, nós vamos fazer um exercício de usar aquele comando margins para estimar a prevalência ajustada, né, para cada um dos grupos de idade. Nós temos 5 grupos, né? 0, que é a criança no primeiro ano de vida, 1, 2, 3, 4 anos completos de idade, e o comando marginsplot nos facilita a vida e apresenta para nós, ali já bonitinho, prontinho, o gráfico com os valores preditos para cada grupo de idade com o seu intervalo de confiança. Então, quer dizer, tornando agora visual aquilo que a gente já tinha comentado, dessa forma de U invertido, onde existe um aumento da probabilidade de déficit com a idade, que depois diminui um pouco, mas não retorna ao nível original das crianças no primeiro ano de vida. Trabalhamos então com um modelo de regressão linear para um desfecho contínuo, trabalhamos com um modelo de regressão logística para o nosso desfecho na forma dicotômica, déficit sim ou não. E agora eu coloco para vocês a pergunta, e se eu quiser estimar diretamente razões de prevalência e não razões de odds usando o meu desfecho dicotômico? O modelo de Poisson, a regressão Poisson, ela é originalmente, né, utilizada para desfechos que são contagens, do tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Né? Ou contagens que podem ir aos milhões. Né? Mas uma contagem. Nós já vimos que é possível usar esse modelo para um desfecho binário, desde que a gente tome o cuidado de utilizar uma estimativa robusta da variância, de forma que qualquer possível, né, variação, né, o distanciamento da variabilidade observada seja corrigido em relação à variabilidade de uma distribuição Poisson. Com esse cuidado, a gente pode utilizar esse modelo para um desfecho binário e, em vez de ter razões de odds, a gente obtém razões de prevalência. Por quê? Porque a função de ligação desse modelo de regressão Poisson, né, apresento aí para vocês a equação do modelo, a função de ligação é log, não é logito. Então, isso faz com que os betas do meu modelo sejam razões das prevalências observadas ou das intensidades observadas se eu estiver usando uma contagem, né, o desfecho original desse modelo. Bom, o que acontece se eu comparo o resultado do ajuste com um modelo Poisson com o meu modelo logístico inicial? Nós olhamos aqui esses resultados e vemos o quê? As razões de prevalência são todas menores, né, do que as razões de odds. Então, se a gente olhar lá, número de crianças, razão de odds para o grupo 2 ou 3 é 1,23, a razão de prevalências é 1,13. A razão de odds para 4 ou mais, 1,77, e é uma razão de prevalências de 1,38. Isso acontece, né, por várias razões. Primeiro, o modelo e a minha medida de associação é diferente. Essa diferença numérica é amplificada porque a prevalência do desfecho que eu estou estudando é alta, 37%, e com isso as minhas razões de odds vão ser bem maiores do que as razões de prevalência. E, na verdade, quanto maior o efeito, maior é essa diferença entre os coeficientes observados. É sempre importante lembrar,
O modelo logístico não está errado de jeito nenhum. Ele só me apresenta, né, a medida de efeito, apresenta o seu resultado numa escala diferente. Então eu tenho, né, na regressão logística, a associação apresentada na forma de uma razão de odds e na regressão Poisson na forma de uma razão de prevalências. A interpretabilidade da razão de prevalências é que é mais fácil, porque eu posso, na minha discussão, na minha apresentação de resultados, dizer diretamente, olha, o grupo que é de crianças, né, que moram com 4 outras ou mais, tem uma probabilidade de déficit 38% maior do que aquelas que moram sozinhas ou com só uma criança a mais. Né? Se eu faço, né, a mesma afirmação lá na regressão logística, eu vou dizer, olha, o odds de déficit para essas crianças que moram com 4 outras ou mais é 77% maior do que o odds das crianças que moram sozinhas ou com outra, né? Então, isso de uma certa forma inflaciona esse meu número, mas é muito mais difícil de interpretar o que é 77% maior em termos de odds. 38% maior em termos da probabilidade de déficit, é uma coisa que para nós é muito mais intuitiva. Finalmente, olhando os valores preditos para os grupos de idade, né? Preditos ajustados no sentido de que esses valores preditos estão ajustados para outras variáveis. O que nós vemos? Nós temos basicamente o mesmo resultado. Né? Nesse nosso caso aqui, né, a diferença das probabilidades preditas ficam lá nas casas decimais. Temos essencialmente, né, o mesmo resultado em termos de valores preditos. Vamos lembrar que o ajuste de confusão na escala da razão de prevalências é diferente do ajuste para confusão na escala da razão de odds. Essa é uma questão importante da gente manter sempre, né, em mente, de que ajustar para confusão depende da minha escala, depende da medida de efeito que eu estou usando. A redução dos coeficientes é previsível porque a gente sabe que a razão de prevalências vai ser sempre menor do que a razão de odds. Um pouco menor ou muito menor, dependendo da prevalência do meu desfecho e dependendo do tamanho do efeito. Mas, embora essa redução seja previsível, ela não é sempre na mesma proporção em função do ajuste para confundimento. Como consequência disso, modelos simples em que eu tenho um preditor único, esses dois modelos são 100% equivalentes. Só muda a escala, eu posso transformar da razão de odds para a razão de prevalência e vice-versa. Quando eu trabalho com modelos ajustados, esses modelos são parecidos e os resultados ajustados são, né, próximos, em geral, mas o ajuste para confusão não permite que, né, esses resultados sejam exatamente iguais e transferíveis de uma escala para outra de forma direta, justamente em função né, da questão do ajuste para a confusão nas escalas diferentes de razão de prevalência e razão de odds. Bem, com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Lembre-se, né, o propósito dessa aula foi tentar colocar junto tudo que a gente discutiu e viu até agora, numa série de exemplos práticos em que nós temos, né, diferentes abordagens com desfecho contínuo, desfecho dicotômico, preditor contínuo, preditor categórico, dicotômico, diferentes interpretações, né? Como é que a gente compara a qualidade de ajuste desses modelos, como é que a gente escolhe esses modelos, né? É sempre uma questão que tem um grau
de subjetividade e de arbitrariedade, porque depende da minha pergunta, depende da minha audiência, depende, enfim, daquilo que eu preciso e quero apresentar e mostrar. Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido interessante. E temos, né, apenas mais uma aula antes de terminarmos o nosso curso da Estatística 4. Dessa forma, eu espero que vamos nos ver de novo e pela última vez, né, virtualmente nessa videoaula, em breve, para discutir modelos de sobrevida, né, em que o nosso desfecho não é mais nem uma variável contínua, uma variável dicotômica, mas sim o tempo até o nosso desfecho, o tempo até acontecer alguma coisa, o tempo até a morte, o tempo até a cura, o tempo até, enfim, o que seja que nos interessa. Até breve, então. Espero ter vocês de volta para a nossa última aula.